Amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia na carta que Paulo escreve a Colossenses. Colossenses, o capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6, e depois desse versículo, eu peço para os irmãos que deixem a Bíblia aberta, que nós vamos ler um pouquinho mais ainda, amém? Paulo diz assim, para os cristãos que estão em Colossos, versículo 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Novamente, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amados irmãos, nós sabemos que Paulo ele tem uma característica muito particular dele, que é incentivar os cristãos, incentivar as pessoas cuja qual ele pastoreia, cuja qual ele passou no seu ministério e, através da vida dele, pessoas conheceram o Evangelho, de impulsionar e incentivar esses cristãos a continuarem. Diversas vezes, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos ele sempre direcionando os irmãos e a fazer com que eles caminhem, né? Como diz esse próprio versículo aqui na palavra andai. Diversas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento. Andem, continuem, caminhem. E essa é uma característica de uma pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo e uma pessoa que quer que a igreja em si viva em união. Paulo ele demonstra em todas as suas cartas esse cuidado pastoral, esse cuidado para os cristãos. Ele é uma pessoa que, sem dúvida, amava, uma pessoa que orava para que os irmãos vivessem em união. Mesmo naqueles tempos, principalmente no primeiro século, onde a igreja sofria diversas perseguições. Tá bem? Mas eu quero contextualizar esse versículo. E eu quero que os irmãos abrem Atos, capítulo 19. Nós vamos entender rapidamente o contexto para a gente dar seguimento à palavra, amém? Atos no capítulo 19, Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele vai para uma cidade muito importante daquela região. Os irmãos que conhecem um bocadinho aqui de geografia, onde é a atual Turquia hoje, Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, que passava muitas mercadorias ali, era uma cidade muito importante, e Paulo foi pregar o evangelho naquela cidade. No capítulo 19, no versículo 10, diz assim: e durou isso por espaço de 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. Versículo 11, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Agora a gente para pensar aqui, imagina aquela cidade de Éfeso, Deus usou ele grandiosamente num período de 2 anos, de maneira que toda a Ásia ouviu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Colossos é exatamente o resultado da pregação do evangelho, porque Colossos é uma cidade que quando a gente estuda, quando a gente vê um bocadinho da geografia, ficava localizada mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso. Ou seja, era uma cidade distante. Era uma cidade, vou imaginar aqui, nós estamos em Almada e temos a região do Alentejo. Paulo, nós sabemos que ele não foi para essa cidade, mas ele pregou o evangelho de tal maneira, e Deus usou, e muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo, muitas pessoas tiveram contato com o evangelho, e uma dessas pessoas foi Epáfras. Agora a gente vai voltar lá para Colossenses, no capítulo 1. A gente está dando umas voltinhas aqui, mas só para contextualizar, para a gente dar seguimento, amém? Paulo vai pregar em Éfeso, Paulo é usado poderosamente por Deus, e uma pessoa é impactada pelo evangelho. Não somente uma pessoa, mas milhares de pessoas. E essa pessoa se chama Epáfras, que possivelmente era o pastor da igreja de Colossos. Novamente, Colossenses do capítulo 1 agora. Versículo 3. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos,
por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus, em verdade, como aprendeste de Epáfras. Até aqui, Paulo ele vai para Éfeso, Paulo prega, Deus usa poderosamente, toda a Ásia ouve o Evangelho, Epáfras recebe o Senhor Jesus Cristo, vai frutificar lá numa cidade chamada Colossos. É interessante que Paulo ele nunca chegou a ir para essa cidade. Paulo escreve Colossenses preso por causa do Evangelho, e Epáfras vai dar as notícias para ele na prisão, dizer como é que está andando a igreja, etc, etc. E Paulo vai e escreve essa carta que tem um peso teológico muito profundo, que é uma das cartas que defende a deidade do Senhor Jesus Cristo, que é uma carta que tem um peso tremendo, enfatizando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Aí os irmãos perguntam, e eu, quando leio o texto do Novo Testamento, me pergunto, mas por que Paulo escreve essa epístola? Porque depois que Paulo é preso, a igreja de Colossos, ela cresce, a igreja de Colossos, ela começa a se unificar, as pessoas estão andando em unidade, os irmãos de Colossos estão juntos, estão crescendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas, como acontece hoje em dia no nosso meio, dificuldades aparecem. Como acontece no nosso meio, pessoas se levantam, heresias se levantam, dificuldades se levantam para tentar tirar o cristão do caminho, para tentar cegar o entendimento dos cristãos. Se eu falar com os irmãos aqui, quantos passam por dificuldades, a gente nem ia ter culto, não é verdade? E Paulo, no versículo 6 do capítulo 2, diz assim, ele relembra os irmãos, assim como, pois, recebestes o evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Quantos dos irmãos aqui lembram-se quando se converteram? Quando chegaram ao primeiro amor? Era um momento que vocês choraram, eu falo por mim mesmo, com 15 anos de idade tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e eu lembro que eu era apaixonado, eu ia para os cultos, eu levantava as mãos, eu sentia um prazer por ler a palavra de Deus, e com o passar do tempo, todo mundo acaba passando por isso, o amor começa a se esfriar, né? E o amor se esfriando, a fé também vai se esfriando. E a fé se esfriando, Satanás consegue achar as brechas, e achando essas brechas, ele começa a jogar setas. E jogando essas setas, as pessoas podem se desviar. O que estava acontecendo nessa igreja, no contexto, é que estava se levantando heresias, estavam se levantando filosofias que estavam atrapalhando os cristãos. E Epáfras, pastor daquela igreja, vai comunicar a Paulo que está preso. Olha, Paulo, está acontecendo coisas aqui, existem pessoas que estão se levantando dentro da igreja mesmo, que estão atrapalhando o progresso do evangelho. E Paulo, que é uma pessoa que ama, que é um apóstolo que é apaixonado pelos cristãos, vai e escreve, ele não escreve, ele é inspirado pelo Espírito Santo e descreve, a gente já vai ler já, uma das maiores declarações da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está no capítulo 1, que é da deidade de Cristo. E aquelas filosofias, elas retiravam de Jesus Cristo a importância. Elas diziam assim, basicamente, o que mais para frente ia se tornar o gnosticismo, mas eles queriam dizer assim, que para alcançar a salvação, não era preciso do Senhor Jesus Cristo. Existiam outros mediadores que faziam com que o homem se chegasse a Deus, que era através da filosofia, do conhecimento, etc., vãs sutilezas, como ele diz aqui no capítulo 2. E tudo isso estava sendo levantado por pessoas que queriam atrapalhar o progresso do Evangelho. É interessante que Atos, quando nós lemos Atos no capítulo 19, Paulo, antes de sair de Éfeso para voltar para Jerusalém, ele notifica os irmãos, olha, eu estou voltando para Jerusalém, mas dentre vocês vai se levantar pessoas que irão tentar atrapalhar o Evangelho. Os irmãos sabem disso, nós que lemos o capítulo 19, dentre vocês mesmos irão levantar heréticos, pessoas que vão tentar colocar filosofias que vão atrapalhar o Evangelho. E é isso que acontece hoje no nosso meio, meus amados irmãos. Às vezes, nós ouvimos pregações na internet, lemos textos que amassageiam o nosso ego, que faz com que nós olhemos para a nossa humanidade, não, eu consigo, eu posso, e acaba tirando o poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E nós sabemos que Jesus é a causa da nossa vida, Jesus é o motivo da nossa vida, e não há vida fora dele, não há vida fora do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso. E essas pessoas,
naquele contexto, diziam, olha, é possível alcançar salvação fazendo outras coisas, né? Hoje em dia, nós temos várias e várias outras religiões. Há até um ditado que diz que todas as religiões levam a Deus, mas isso é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus está na sua palavra dele, nos leva até Deus, amém? Isso é claro, isso é verdade, amém? E Paulo, ele na prisão, ouve essas notícias daquela igreja, se preocupa e escreve essa carta, e diz assim para os irmãos de Colossos: do jeito que vocês receberam o evangelho, do jeito que vocês foram apaixonados no primeiro amor, continuem andando também. Da mesma maneira que vocês receberam o evangelho, eu me lembro quando eu me converti, e eu queria andar todos os dias da minha vida do mesmo jeito quando eu me converti. Seria uma maravilha, porque naquele tempo eu era apaixonado por Jesus. Eu não pensava em outra coisa senão ler a palavra, orar e buscar. E Paulo, ele vai dizer, irmãos, do jeito que vocês receberam o evangelho, caminhem, andem, continuem assim também. E Deus está dizendo isso nessa manhã, para nós nos lembrarmos de quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que nós conhecemos, também caminhemos. Amém? Paulo, ele reconhece, ele identifica essa problemática, ele reconhece essa dificuldade que está se levantando, e no capítulo 1, vou pedir para os irmãos voltarem no capítulo 1, no versículo 9, ele ora, ele faz um pedido, e esse pedido é o meu desejo nessa manhã para a minha vida e para a vida dos irmãos também, amém? Ou seja, pessoas ali naquele contexto diziam que era possível alcançar a salvação através do conhecimento, de um conhecimento de leitura, de filosofias, e etc, e etc. Amém? E Paulo, no versículo 9 do capítulo 1, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do quê? Do conhecimento. Um parêntese aqui, eu não quero entrar a fundo nisso, mas nós estudamos um pouquinho a Bíblia, nós gostamos de ir no original, e quando nós falamos sobre conhecimento, no grego, conhecimento é gnosis, não é? Os irmãos, é fácil de compreender isso. Gnosis é a palavra do grego que fala conhecimento, né? O que mais para frente, no século I, no século II, se tornou o gnosticismo, né? Aquela filosofia herética, né? Só que é interessante, quando nós vamos no original, na Bíblia, esse conhecimento que Paulo está dizendo aqui não é o gnosis comum. É uma outra palavra, é epignosis. E essa palavra epignosis, ela demonstra em si um peso muito mais profundo, de um conhecimento muito mais alto e elevado, que não é o conhecimento que aqueles filósofos estavam querendo dizer, era o conhecimento da pessoa bendita de Jesus. E ele ora, irmãos, eu peço a Deus que Ele revista vocês de conhecimento, mas não é o conhecimento que o mundo dá, é o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele pede que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Continuando no versículo, em toda a sabedoria e o quê? E inteligência espiritual. Ele está tentando combater aquela heresia, falando assim, olha, eles estão dizendo que para alcançar a salvação você precisa de um conhecimento, você precisa alcançar o nirvana, etc. Ai, vamos fazer yoga, que não sei o quê, vamos meditar. Não, isso não vai te levar a lado nenhum. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Nós sabemos que nesse mundo as pessoas tentam iludir, dizendo que há salvação em outros lados, mas é mentira. Tudo que foge da palavra de Deus, tudo que foge da Bíblia é mentira. Não há filosofias, não há religiões, tudo isso é mentira. Nós cremos que a palavra é viva e eficaz, amém? Jesus Cristo nos diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, amém? No versículo 10, para que possais o quê? Andar, olha novamente o que eu disse no início, andar. Paulo lhe incentiva para que andem e caminhem, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? No conhecimento de Deus, meus amados irmãos. Que eu e você saímos dessa igreja hoje mais cheios do conhecimento, amém? Eu creio nisso.
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento, corroborados, versículo 11, em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. E aqui no versículo 3 em diante, nós vamos ler também, Paulo ele dedica esses versículos que se tornou uma das canções mais profundas no Novo Testamento, que defende a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles filósofos, eles diziam que Jesus não era suficiente. Eles diziam que Jesus era apenas mais um mediador entre os outros que haviam naquela altura. E Paulo, eu imagino ele aqui na prisão, sofrendo naquela dificuldade. Paulo preso. Uma realidade que eu e você nunca vai passar talvez aqui. Talvez nós nunca vamos ser presos por causa do Evangelho. Mas Paulo, preso em açoites, é inspirado pelo Espírito Santo para descrever quem Jesus é. Amém? Versículo 13. Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo é cristocêntrico. Eu tenho que ser cristocêntrico. Você tem que ser cristocêntrico. Jesus tem que ser tudo em nossa vida, meus amados irmãos. Jovens, Jesus tem que ser tudo em nossas vidas. Amém? Paulo ele demonstra isso nas suas cartas, que Jesus tem que ser o centro, Jesus tem que ser a razão de tudo. Amém? Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo feito por ele a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, unindo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos o quê? Reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, sou feito ministro. Paulo é cristocêntrico. Ele identifica aquele problema, ele acha aquele problema naquela igreja, e ele combate aquele problema com Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o seu problema, o meu problema tem que ser combatido através do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, eu tenho dificuldades. Ah, Deus, está difícil isso, aquilo. Ah, são muitas notícias ruins nesse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a causa da nossa vida. Amém? Paulo, ele tenta expressar isso. Paulo, ele tenta incentivar os irmãos para que eles sejam cristocêntricos, para que não deixe que filosofias ou mentiras que há no mundo sejam elevadas ao nosso coração, mas que nós atentemos para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E ele, identificando tudo isso, incentiva os irmãos para continuarem unidos, para continuarem juntos, caminhando para um alvo. Amém? Para um alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? No capítulo 2, no versículo 2 também, ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, olha a palavra, e estejam o quê? Unidos. Meus amados irmãos, nós seremos um, nós todos aqui somos um quando estamos em Cristo. Amém? Não adianta nós queremos ir para o céu sem ter unidade aqui. Analisando todo esse contexto, o resultado vai ser sempre esse: Jesus e a unidade. Paulo lhe incentiva a sermos cristocêntricos e Paulo incentiva a sermos um, né? Unidos em amor, enriquecidos da plenitude
da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Quem que é o mistério de Deus? Cristo. Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria, é Ele quem nos une, é Ele que nos vai fazer caminhar unidos e firmes e fortes até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, amém? E isso está mais perto do que nunca. Amém, meus amados irmãos? Antes de encerrar, os irmãos sabem que, da minha profissão, um dia desses eu estava trabalhando e estava conversando com o senhor de idade já. E ele estava conversando e apareceu a oportunidade de poder entrar numa pregação do Evangelho. E ele dizia assim: eu sou católico, eu sou uma pessoa que vou à missa todos os dias, todos os domingos, mas eu não leio a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia, porque a Bíblia me traz medo, porque a Bíblia fala de morte. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho medo de morrer. E eu falei, meu Deus do céu. É o que a religião faz, infelizmente. Eu tive a oportunidade de pegar ali a Bíblia rapidamente e abrir no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25, onde Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que o quê? Que esteja morto, viverá. Porque Ele é a vida. Amém? E quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós corremos para trás da cruz, nós andamos em unidade. Nós andamos caminhando para a glória. Amém? Jesus está próximo, igreja. Ele disse que no fim dos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. Haveria falta de amor. E quando nós ligamos a televisão, nós só vemos isso, não é? Isso é sinal de que Jesus está voltando. Se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, para Jesus que nos unifica, para que aquele que é a cabeça da igreja, aquele cuja qual nós estamos aqui adorando e engrandecendo, nós seremos e gozaremos para a eternidade de uma vida eterna. Amém? Amém, meus amados irmãos? Eu disse para esse senhor, lê aqui. Jesus está dizendo aqui que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, ainda que nessa vida morra, experimente a morte, vai viver para sempre. Porque o Jesus Cristo é real. O pastor Paulo Branco já 3 vezes eu ouvi ele dizendo que sem a esperança da vida eterna nós estaríamos perdidos. Sem Jesus nós somos perdidos. Sem o Evangelho nós somos perdidos. Não há esperança no mundo, não há esperança lá fora. Sem Jesus nós não temos esperança, amém? E o que nos faz perder o medo da morte é o Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Nós sejamos assim cheios do conhecimento, amém?